Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians treinou hoje visando a sua estreia no Brasileirão. Partida dificílima na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro no Mineirão. A partida acontecerá às 7h15 da noite. O Atlético Mineiro é uma das equipes que mais investiu para conquistar o Brasileirão, gastou uma nota preta, trouxe o Jorge Sampaoli e ontem já estreou com uma grande vitória contra o atual campeão brasileiro Flamengo em pleno Maracanã, vitória por 1-0. Para essa partida o Corinthians dificilmente contará com Fagner e Luan, os dois são dúvidas, os dois que tiveram problemas físicos na final contra o Palmeiras. O Corinthians infelizmente não conquistou o caneco, acabou perdendo nos pênaltis e a fiel torcida elegeu o Luan como grande vilão. Não só a fiel torcida, mas boa parte da imprensa. Inclusive hoje, na reapresentação do time, uma faixa estendida chamando o Luan de pipoqueiro. No meu entendimento, uma grande injustiça. Acho que o Luan realmente está devendo, não está jogando bem, está longe de ser aquele jogador que brilhou no Grêmio, mas até aí apontá-lo como grande culpado pela perda do título tem uma diferença muito grande. O motivo da revolta é que o Luan não bateu o pênalti. Mas eu entendo que o Luan, no final da partida, ele estava sem a mínima condição. O Luan estava machucado, ele não estava num momento físico adequado para ser um dos batedores de pênaltis. O Luan estava com o joelho ensanguentado, estava mancando, estava com muitas dificuldades para prosseguir na partida, só que o Corinthians já tinha gastado as 5 alterações e o Luan na base da raça, curiosamente. Todo mundo falando que o Luan não tem raça, mas o Luan, mesmo machucado, conseguiu prosseguir na partida. O Luan, que inclusive é dúvida para a partida contra o Atlético Mineiro. O Luan, outro detalhe, ele nunca foi bom batedor de pênalti. Inclusive no Corinthians, das 2 cobranças que ele bateu, até o momento ele perdeu uma delas, contra a Ponte Preta, no Paulistão. O Luan no Grêmio perdeu vários pênaltis, o Luan nunca foi bom batedor de pênalti. E isso não impede de dizer que ele é um bom jogador. Vários grandes jogadores na história acabaram sendo batedores de pênaltis razoáveis. Edmundo perdia rodo pênaltis. Nicolas Anelka, atacante do Real Madrid, jogador que inclusive perdeu pênalti contra o Corinthians no Mundial, era outro exemplo, perdia muitos pênaltis. Roberto Baggio também era um jogador que perdia muitos pênaltis, perdeu na final da Copa do Mundo de 1994. O próprio Marcelinho, que batia bem pênalti, foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians, perdeu o pênalti na semifinal da Libertadores contra o próprio Palmeiras, acabou perdendo pênalti na final do Mundial de Clubes. Era um jogador também que, embora batesse bem em pênaltis, teve também seus momentos ruins em cobranças de pênaltis. Então nada garantia que o Luan marcaria um dos gols e o Corinthians prosseguiria vivo na disputa por pênaltis. O Michel Macedo e o Cantillo, por exemplo, para mim, os dois são mais culpados do que o próprio Luan, porque a cobrança dos dois foram 2 cobranças bem abaixo da média. O Michel Macedo recuou a bola para o Everton. O Everton, bom goleiro do Palmeiras, que inclusive foi revelado na base do Corinthians, e o Cantillo também, que acabou batendo em cima do Everton. Acho que foram 2 cobranças ruins e o Luan não pode ser culpado pelos erros dos outros. Então eu acho que a torcida do Corinthians precisa ter calma. O Corinthians investiu pesado na contratação desse jogador. O Corinthians não tem dinheiro para contratar outro jogador. O Corinthians tem que tomar cuidado. Eu não sei porque vários colegas da imprensa também perseguem o Luan. Mesmo quando o Luan vinha bem no começo da temporada, eu já via vários colegas criticando o jogador. Muita gente fala que ele não tem a cara do Corinthians. O Danilo não tinha a cara do Corinthians e fez história no Corinthians. Aliás, por falar em Danilo, o Danilo demorou mais ou menos 1 ano e meio para se firmar com a camisa do Corinthians. O Felipe, grande zagueiro, hoje um dos melhores zagueiros do futebol mundial, demorou cerca de 2 anos e meio para conseguir jogar em alto nível do Corinthians. O Felipe chegou no Corinthians em 2012 com atuações abaixo da média, muito criticado. Os 2 primeiros anos do Felipe realmente foram horrorosos. Depois o Felipe acabou amadurecendo e se tornou um grande zagueiro no Corinthians e depois indo para e jogando muito bem no futebol do exterior. Rodriguinho começou quando ele foi contratado pelo Corinthians, primeira temporada dele também muito ruim. O Rodriguinho acabou sendo emprestado para vários clubes, voltou para o Corinthians e de repente fez história. Então precisa ter um tempo. Fagner, primeira temporada do Fagner, depois que ele foi contratado em 2014, a primeira temporada dele também foi mediana e depois se tornou um grande jogador.
a história corintiana tem muitos casos de jogadores que demoraram para se acertar e depois se tornaram grandes jogadores. Então o Corinthians gastou 20 milhões de reais, mais de 20 milhões de reais no jogador. A Fiel tem que tomar cuidado, tem que ir com calma, porque se deixar o jogador sem ambiente, se tornar a permanência dele insustentável, o Corinthians pode perder de graça esse jogador, ser vendido a preço de banana e perder todo o investimento. Como eu disse, o Corinthians vive uma situação delicada financeiramente e vamos ver o lado positivo. Tudo bem, foi frustrante perder uma final para o Palmeiras, sempre principalmente depois do Corinthians de forma heróica conseguir empatar no último segundo do jogo, mas o Corinthians evoluiu em relação a antes da parada. O Corinthians, antes da parada, era um time super vulnerável no sistema defensivo, era um time que perdia muitos gols, e dessa vez a gente viu um Corinthians diferente, sólido na defesa, tomou apenas um gol, única falha do Danilo Avelar depois que ele assumiu a zaga. O Corinthians na parte ofensiva, embora esteja longe do ideal, melhorou bastante do que era. O Corinthians vem aproveitando as oportunidades, né? O Jô lá na frente, quando entrar em forma, acho que vai jogar muito. Inclusive o Luan, quando se entrosar com o Jô, o Corinthians conseguir arrumar o lado esquerdo, que está sendo problemático ali, não tem um jogador de velocidade. O Luan, bom lembrar também que no Grêmio ele tinha jogadores de mais qualidade, ele tinha um Everton Cebolinha na esquerda, antes do Everton Cebolinha era o Pedro Rocha, tinha dois armadores atrás dele, como o Maicon e o Arthur. Então acho que o Luan ainda pode crescer muito no Corinthians, o Cantillo está voltando, como eu disse, o Jô está entrando em forma, então acho que tem que ter calma com o jogador, não pode queimar o atleta. Repetindo, vários jogadores que fizeram história no Corinthians demoraram para jogarem bem e depois quando jogaram fizeram história. Vide Danilo, vide Rodriguinho, vide Felipe, entre outros. Então vamos ter calma, não vamos queimar o atleta. E como eu disse, na partida contra o Palmeiras, se o Luan tivesse batido o pênalti machucado e tivesse perdido, aí todo mundo estaria dizendo, porque o jogador, mesmo machucado, quis bater o pênalti, estava sem condições, o Si não ganha jogo. Foi uma grande disputa com o Palmeiras tem um elenco melhor que o Corinthians, tanto é que no decorrer do jogo o Palmeiras fez 5 alterações, Bruno Henrique, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, nem me lembro os outros 2 jogadores que o Palmeiras colocou, Rony, que o Corinthians queria contratar, Rafael Veiga. Então 5 alterações o Palmeiras acabou fazendo, esses 5 jogadores que entraram seriam titulares absolutos do Corinthians, e o Corinthians acabou entrando quem? Everaldo, Michel Macedo, Arauz, então jogadores que estão bem abaixo. Então eu acho que o que o Corinthians fez nessa parada, nessa volta da parada, acho que é motivo de muito orgulho para a Fiel. O Corinthians acabou que há um mês boa parte da mídia dizia que o Corinthians seria rebaixado. O Corinthians não só não foi rebaixado, mas conseguiu se classificar, conseguiu chegar para uma final, jogou de igual para igual com o Palmeiras e por muito pouco não conquistou o caneco. Repito, é uma grande injustiça botar tudo nas costas do Luan. Eu acho que é um jogador que ainda pode crescer, ele é muito bom na bola parada, nos escanteios ele bate, nas faltas e escanteios ele bate de uma maneira bastante perigosa. O Corinthians agora que está com um jogo aéreo muito forte, fez 3 gols de cabeça depois da parada, e isso também se deve ao Luan, a bola parada do Luan, que é muito boa. Foi assim que ele deu o gol, assistência para o Danilo Avelar fazer um gol de cabeça contra o Oeste, e foi assim que ele deu assistência para o Jô fazer um gol contra o Red Bull Bragantino. Então eu confio no Luan e eu acho que a torcida corintiana tem que confiar no time. O Corinthians pode crescer, o Corinthians quer um time que ninguém dava nada, acho que agora é um time que vai brigar por uma vaga na Libertadores e vai brigar sim pelo título da Copa do Brasil. Por hoje é só, eu volto durante a semana com mais notícias do Corinthians, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!